capítulo 11, nós lemos o seguinte: quando se aproximavam de Jerusalém e de Betfagé, Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos. E disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, no qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. A primeira grande verdade que nós vemos aqui, no início desse capítulo 11, é que Deus escolheu, no seu plano, através de Jesus, não fazer o trabalho sozinho. A obra de Deus, Ele decidiu por graça, tudo é por graça. Ele decidiu por misericórdia executar várias operações, não prescindindo de outros cooperadores. E nesse caso, surgem os discípulos. E nós precisamos, inclusive, nessa semana, nesse período crítico da história da humanidade, saber quem é quem na seara evangélica. Saber quem é quem no meio religioso. Correto? Você percebe que Jesus, ele está para entrar nessa semana, e agora ele quer fazer a sua entrada em Jerusalém, e precisa ter todo um contexto de logística, né? Palavra que se usa muito hoje. E ele precisa, até porque, pela profecia, esse é um dia marcado onde ele vai entrar montado em um jumento. Eu fico pensando, Deus criou céus, criou terra, criou mar, criou todas as coisas. Deus faz o planeta, né? Deus faz os planetas sem a presença de um homem sequer. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Quando você lê o capítulo 1 de Gênesis, é um capítulo extraordinário, que mostra Ele, né? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, não é isso? Mas nós não estávamos lá. Não é verdade? Porque ainda nem existíamos como humanidade. Mas depois que ele faz o homem, desde o começo, ele começa a fazer o quê, pastores? Empregar o homem. Empregar o homem nas etapas seguintes. Veja que depois que ele faz, que ele é criado o homem, Adão, por exemplo, eu fico pensando no Adão maravilhado, olhando para tudo que Deus fez, o sol, a lua, né? Enfim, gente, eu acredito que nós não fazemos ideia do que era essa criação, né, o paraíso. Mas era uma coisa tremenda, e Adão deve ter ficado maravilhado com tudo aquilo. E o Senhor deve ter falado para Adão: tem trabalho para você. Está vendo esses animais aí? É contigo mesmo. E Adão começou a cooperar. Amém? Aquilo ali é o leão. Aquilo ali é o elefante. Aquele ali é o hipopótamo. Aquilo ali, quer dizer, o homem sempre junto. Deus poderia fazer tudo sozinho. Então, quando eu olho para a criação, a gente diz, se Deus quisesse, poderia estar fazendo tudo. Mas Ele, por misericórdia e graça, nos chama para sermos seus cooperadores. E aqui, então, nessa engrenagem inicial, surgem os discípulos. Quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois dos seus discípulos.
precisamos então que seja recuperado na igreja os discípulos. E o que é que nós precisamos para poder que haja um reavivamento hoje? Eu diria que nem todo crente, nem todo que tenha designação católico ou evangélico, ele é um discípulo. Quais seriam, à luz do Novo Testamento, os sinais evidentes de um discípulo? À luz do Novo Testamento, os sinais evidentes de um discípulo é alguém que reconhece, é alguém que vai reconhecer Jesus Cristo como caminho, como a verdade, como a vida, como o Senhor, correto? E decidirá voluntariamente se tornar um partidário, um seguidor de Jesus Cristo. É alguém cuja mente, cujas emoções e vontade, correto? Será colocado no altar para servir ao Senhor, qualquer tempo, qualquer momento. Com certeza, em meio a essa aprovação que eu e você estamos passando na terra, Deus está dando oportunidade de que cada pessoa reflita se é um discípulo. Um outro sinal ou outra característica do discípulo é ouvir o próprio Jesus de Nazaré definindo, porque ele diz o seguinte, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Logo, vemos que igrejas estão cheias, muitas das vezes, mas não de discípulos. Porque são pessoas que querem que as coisas girem em torno delas. Quando o discípulo ele está em torno do Senhor e à disposição. Independentemente de ser alguém integral, um pastor ou missionário, ou seja parcial, você quererá estar pronto. O discípulo é alguém que vai estar ao Senhor, vai estar à disposição do Senhor, é alguém que vai dar um jeito quando é solicitado. E de que forma ele é solicitado hoje? Ora, normalmente, Deus levanta pastores, levanta ministério, e por meio desse pastor ou desse ministério, as vidas são alcançadas, essas pessoas recebem o alimento, recebem a orientação, correto? E a partir dali, então, eles deverão estar à disposição, frutificando. Eu gosto muito da passagem do Novo Testamento, do livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja, depois dali do Pentecoste, começou a crescer e se acrescentaram novos discípulos, não é? Temos vários discípulos conhecidos, alguns se tornaram diáconos, não é? Outros, então, foram desenvolvendo, até que um inimigo da igreja chamado Saulo, o Senhor se revela para ele, naquela estrada de Damasco, e ele, com a vontade ferrenha contra Jesus, contra a igreja, ele tinha uma teologia toda equivocada a respeito da salvação, ele confiava nas obras da lei, ele estava perdido, ele não era salvo. Mas o Senhor apareceu para ele na estrada de Damasco e falou com ele. E ele perguntou: quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A vida daquele homem mudou. E aquele homem se tornaria um grande instrumento, mas ele teria que ser processado, ele teria que ter trabalhado. E um belo dia o Senhor Jesus
procura um discípulo chamado Ananias. Tem uma missão para você. E falou de Saulo. Ele falou, não, mas Saulo não, Senhor. Esse homem, ele persegue a igreja. Você está atrasado. Eu já mudei a vida dele e ele agora está orando. Ele agora está orando. Então pode significar que um discípulo, aleluia, é alguém que tem um interesse de desenvolver a comunhão com Deus, correto? E assim, quando uma criança, quando nasce, primeira coisa, eu assisti o parto do meu filho Danilo, e logo que ele foi retirado dali, ele deu um choro. A gente pode dizer também que quando nós nascemos de novo, nós vamos chorar, nós queremos orar, nós queremos louvar, nós queremos bendizer. Sim ou não? E quantos discípulos, os pastores, às vezes, fazem as reuniões de oração em tempo normal, templo aberto, pode ir no templo, e cadê o sujeito? Não aparece na oração, não. Eu queria dizer que os discípulos em uma igreja estão sintonizados com o Pai, Filho e Espírito Santo e com o seu líder, e quando o Espírito Santo revela algo para aquela igreja, ele quer ser o primeiro da fila. Ó Deus, que isso que está passando no mundo sacuda a igreja e que surjam discípulos, pessoas à disposição para fazer a obra na favela, à disposição para fazer a obra no meio dos cracudos, à disposição para fazer a obra não importa onde. Então a grande verdade sempre me chamou a atenção, ele diz aos seus discípulos, ele chama os seus discípulos. Meu amado irmão, você que está me ouvindo, nós vamos encerrar essa parte, mas às 20 horas a gente vai estar de volta e vamos dar continuidade nesse texto aqui, tá? Você tem sido um discípulo? Você está à disposição do Senhor? Os seus bens estão à disposição da obra de Deus? O seu carro está à disposição da obra de Deus? O grande Salmo 103 diz, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Que esse momento, que foi chamado de isolamento social, seja um momento para reflexão, seja um momento para que se avalie se estamos no mesmo parâmetro daqueles que foram chamados discípulos, tanto antes da morte do Senhor, como depois da sua ressurreição. Ó Deus, dá-nos discípulos. Discípulos que serão presbíteros, discípulos que serão diáconos, discípulos que serão pastores, que serão pastoras. Vida de discípulo. Nós observamos que os discípulos, eles não escolhem a tarefa. É uma outra grande verdade. A tarefa é ele quem escolhe. Tem pessoas que nas igrejas querem dar carteirada nos líderes, né? E dizer, eu poderia fazer aquilo, eu poderia fazer isso. Não, você se coloca à disposição para fazer qualquer coisa. E a sua alma vai ser enriquecida.